especialista, né, em distúrbios do movimento, então tem mais de 10 anos, né, desde 2012 que eu tô aqui, que eu tenho me dedicado realmente, né, por essa causa de tratar, de estudar sobre a doença de Parkinson, de, né, tratar né, a doença de Parkinson especificamente. Então, nesses 10 anos, assim, né, eu estou em contato, desde 2012, contato direto realmente com as pessoas que têm a doença de Parkinson, com as famílias, para a gente tentar melhorar, né, melhorar o tratamento, melhorar a qualidade de vida. Esse é o nosso grande objetivo, né? E aí eu fui, né, desde 2012, então, que eu estou aqui em Curitiba, e estou, né, já fui por muitos anos, até no ano passado, ali, diretora técnica da Associação Parkinson Paraná. E aí, né, agora que a gente está aqui no Instituto Mobilita, fazendo essa parte de, né, principalmente ali voltado realmente para o tratamento da doença de Parkinson, dos distúrbios de movimento. E aí, para a gente falar um pouquinho, então, sobre o tratamento clínico da doença de Parkinson, tem algumas questões quando a gente fala assim, como que a gente vai tratar a doença de Parkinson? A gente precisa pensar, principalmente, então, tem algumas questões que surgem, né? A primeira delas é, quando iniciar o tratamento, como que a gente vai iniciar e quais são os desafios na escolha do tratamento inicial. Então, vamos pensar assim, a pessoa vai começar a tratar, o que eu tenho que pensar? Qual é o grande desafio para a gente começar esse tratamento? O primeiro ponto a gente levar em consideração é o perfil do paciente com a doença de Parkinson. Então, geralmente, quando a pessoa recebe o diagnóstico da doença de Parkinson, a gente sabe que são pacientes, né, que têm potencialmente mais jovens, geralmente têm menos comorbidades, né, tipo pressão alta, diabetes, geralmente não tem outras doenças junto, não tomam tantos remédios, né? E aí, qual é o nosso objetivo com o tratamento? É buscar uma funcionalidade que seja compatível tanto com o trabalho quanto com as responsabilidades, né, com as atividades do dia a dia dessa pessoa. Então, o tratamento ele tem que ser compatível, né, ele tem que ser funcional. Não adianta nada a gente falar, vou tratar com tal e tal remédio, quando você vai tomar remédio de hora em hora, de 2 em 2 horas, se aquilo não faz parte, né, não é funcional para o paciente. Então, isso a gente precisa levar em consideração. A gente sabe que quando a doença de Parkinson começa, os principais sintomas, né, que a pessoa tem são sintomas motores, que a gente fala, sintomas motores apendiculares, né, que é mais da parte dos membros, né, das mãos, dos pés. Os sintomas axiais, que são sintomas de tronco, então, geralmente, no começo da doença de Parkinson, eles não aparecem. Então, a gente tem essa ausência desses sintomas axiais, né, que são muito incapacitantes, que a gente sabe que é a dificuldade de equilíbrio, né, que é a estabilidade postural, alterações de marcha, com aquele congelamento de marcha, e as quedas frequentes. Então, no começo da doença de Parkinson, a gente sabe que o que mais interfere mesmo é a rigidez, a lentidão dos movimentos, o tremor, e que eles são responsivos à dopamina. Então, a gente trata com a dopamina e a pessoa melhora, né? Se sente melhor. O segundo ponto a se levar em consideração é quando que a gente vai começar o tratamento da doença de Parkinson. Então, vamos dizer assim, a pessoa recebeu o diagnóstico, como que a gente vai começar? Quando? E aí tem alguns estudos, esse estudo ele é bem interessante, ele foi publicado em uma revista bem importante, assim, da neurologia, porque daí... Você tem um paninho para me emprestar? Eu te devolvo. Ele tem aqui, o que ele fala? Qual é o medicamento que a gente vai selecionar, tá? Vem da escadinha. Giovana, você está com o seu áudio aberto. Desculpa, perdão. Perdão. Sem problema. O Birajara também. Isso. Daí a gente vai... Então, o que eles falam? Qual que é a medicação que a gente vai começar e qual é o momento de iniciar o tratamento? Precisa iniciar o tratamento medicamentoso, né, principalmente. Precisa iniciar assim que foi feito o diagnóstico ou eu posso deixar para iniciar depois, né? E aí,
o que foi visto, né, nesse estudo? Então, foi publicado em 2008, que o medicamento, que iniciar o medicamento imediatamente depois do diagnóstico, né, a gente vai tratar os sintomas que o paciente tem, que a pessoa tem, independentemente de isso estar causando um impacto no dia a dia da pessoa, mas com isso a gente tem um maior benefício motor a longo prazo, tá? Então, o que esse artigo defende é que quando a pessoa receber o diagnóstico, que a gente já comece a fazer o tratamento, e que não postergue, né, para um segundo momento. E aí vem o terceiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Qual medicamento, né, qual medicamento que a gente faz? Qual medicamento que a gente prescreve, né, para a pessoa quando ela recebe o diagnóstico do Parkinson? A gente precisa levar, então, essas questões que a gente precisa considerar, principalmente, o grau da incapacidade motora. Então, assim, vamos dizer assim, eu avaliei uma pessoa que recebeu um diagnóstico de Parkinson, mas ela tem sintomas muito leves, eu posso começar com determinados remédios. Ela tem sintomas mais que geram uma incapacidade já no seu dia a dia, eu preciso começar com outros medicamentos. Então, vou levar em consideração o quanto que os sintomas eles estão gerando de incapacidade na pessoa. A idade do paciente também a gente vai considerar para se escolher a medicação. A função cognitiva, então, como que está a parte de memória, né? A gente também vai levar em consideração. A gente vai levar sempre os riscos e benefícios da medicação, sabe? Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho depois de cada medicamento. Tem alguns medicamentos que eles podem, né, por exemplo, trazer algum risco, de provocar alucinação. Então, a gente sempre vai ponderar os riscos e benefícios. A qualidade de vida que a gente, né, espera alcançar e o desejo do paciente também, né? Não adianta nada eu falar, por exemplo, que o melhor remédio para o Parkinson é tal, se, por exemplo, assim, é um que tenha que tomar de 3 em 3 horas e 4 em 4 horas, se não é o desejo do paciente, se aquilo não é, né, não vai ajudar ele no dia a dia, né, não faz parte, né, ele não vai conseguir encaixar no dia a dia. Ou eu falar, não, vamos fazer um remédio de adesivo, se não é o desejo do paciente. Então, a importância da gente sempre trabalhar junto, né, trabalhar médico, paciente, trabalhar junto para tomar todas as decisões. E aí, então, como eu falei, para a gente, né, o que a gente vai levar em consideração? Se os sintomas eles são leves, né, os sintomas que a pessoa está sentindo, se eles são sintomas moderados ou se eles são sintomas que são sintomas graves, né, que são incapacitantes. E outro ponto que a gente considera é a idade. Uma idade de corte, mais ou menos, da gente passar na medicação, é em torno de 65, 70 anos, tá? E aí, por quê? Porque quando a gente fala que a pessoa ela tem sintomas leves, então vamos dizer assim, a gente não precisa já entrar com o tratamento com a levodopa, por exemplo, que é o Prolopa. Eu posso começar a tratar com os inibidores da MAO. Quem que são eles? É a rasagilina e a selegilina, que é o Azilect, né, que é a rasagilina, ou a selegilina, que é o Jumexil. Então, por quê? Porque eles são remédios, né, que a gente usa para melhorar o tremor, a rigidez, a lentidão dos movimentos, mas eles são mais fracos. Então, a gente acaba usando se a pessoa, né, como início de tratamento, quando a pessoa tem sintomas mais leves, daí ele consegue contornar. Aí, para a gente falar, vamos falar um pouquinho de cada um deles, só para a gente ter um pouquinho de ideia dos benefícios e o que pode ter de efeito colateral, né? Então, como eu comentei, o efeito sintomático, né, ele é mais fraco, tá? O que pode acontecer? A gente começar com eles para deixar para introduzir a levodopa num segundo momento. É muito simples de tomar a rasagilina com a selegilina, porque a gente geralmente usa uma vez por dia só. Perfil de toxicidade aceitável, que tem pouco efeito colateral, tá? Então, a gente não vê realmente muito efeito colateral. E ele tem, principalmente a rasagilina, um potencial efeito neuroprotetor. Então, alguns estudos, né, um pouquinho mais antigos, eles sugeriram que que a rasagilina, ela tinha esse potencial efeito de retardar um pouquinho a evolução da doença. Então, a gente
né, acaba se apegando, né, nesse sentido. Então, a selegiline e a rasagiline, eles podem ser usados como tratamento inicial da doença de Parkinson, em casos, né, em pessoas que têm sintomas leves, porque o benefício que ele traz é leve, né? E aí, com isso, a gente pode postergar um pouquinho o início, né, da necessidade da levodopa, tá? Então, eles podem ser usados sozinhos, ou a gente pode associar a selegerina ou a rasagirina com outros medicamentos antiparkinsonianos, tá? Já aqui, então, para sintomas moderados, quando a pessoa tem, então, alguns sintomas que já estão interferindo um pouquinho já no dia a dia dela, né? E já são sintomas moderados. O que a gente vai indicar daí para começar, para fazer de medicação? Os agonistas dopaminérgicos, que é, né, o mais conhecido é o pramipexol, que é o Cifrol ou o Stabil. O adesivo, que é a rotigotina, que é o neupro, também é um agonista dopaminérgico, então a gente também pode fazer o uso dele. Então, quando a pessoa tem sintomas moderados. Vamos falar um pouquinho sobre os agonistas dopaminérgicos, para vocês entenderem, então, um pouquinho do que se trata. É o pramipexol e a rotigotina, então, são os dois principais. Eles vão agir, então, eles são, como se eles fossem, né, é um agonista dopaminérgico, é como se fosse um ajudante da dopamina. Eles vão agir diretamente, então, lá no cérebro, nos receptores dopaminérgicos, né, que é onde a dopamina se encaixa. Então, eles se fingem de dopamina, né, como se fosse dizer. E aí, eles têm um menor risco daquelas complicações motoras que a levodopa pode trazer, né, que é aquela discinesia, né, que é aquele balanço no corpo involuntário que a gente vê que, às vezes, o prolopa, né, a levodopa pode causar. Então, os agonistas dopaminérgicos têm esse risco menor. Por quê? Porque eles fazem uma estimulação dopaminérgica mais contínua. E aí, com isso, eles induzem menos discinesia, reduz, né, mais aquele wearing off, que é quando acaba o efeito do remédio antes da próxima dose. E, então, com isso, a gente tem tem menos risco de complicação, o agonista dopaminérgico. Por isso que algumas vezes a gente entra, né, com ele já, a gente pode entrar com ele antes do uso da levodopa. O que a gente precisa levar, né, o que pode ter de efeitos colaterais, né, em relação aos agonistas dopaminérgicos? Principalmente o pramipexol, o escalonamento de dose é complexo. O que isso quer dizer? Que a gente precisa começar lentamente. A gente tem que fazer um início bem gradual por conta dos efeitos colaterais. Então, principalmente, quando a pessoa começa a tomar o pramipexol, né, que é o Stabil, o Cifrol, ela pode ter náusea, às vezes pode ter vômito, pode ter sonolência. Então, a gente começa bem devagar para a pessoa se adaptar, para o organismo se adaptar, tá? E aí, por isso que é um pouco difícil, porque se a gente começar já tudo de uma vez, a pessoa vai ter mal-estar, não vai tolerar tomar o remédio. Então, a gente acaba começando assim, bem devagar. E aí, isso aí, às vezes, pode ser um pouquinho complexo. E aí, a gente tem efeitos, né, os outros efeitos colaterais, distúrbios do sono, né? Então, que pode ter sonolência, ele pode provocar sonolência excessiva, queda de pressão, né, hipotensão postural, às vezes pode fazer inchaço nas pernas também, pode provocar alucinações, principalmente em doses mais altas, né, principalmente em doses mais altas e quando são pacientes que têm mais de 70 anos, né, por exemplo. Jogo patológico, então, da pessoa ter uma compulsão por jogo, né, uma compulsão por jogar também, então pode acontecer. E os distúrbios da sexualidade, com uma hipersexualidade, né, a pessoa, então, tem um aumento ali da sexualidade. Também pode ser um efeito colateral dos agonistas dopaminérgicos, principalmente o pramipexol, tá? Mais do que o adesivo, mais do que a rotigotina. Quando a gente compara, a rotigotina, ela faz menos desses efeitos colaterais, tá? Então, a gente pode, né,
qual que seria o benefício de eu usar um agonista dopaminérgico? A gente mantém os níveis no sangue da medicação estáveis. Então, a gente, com isso, previne aquelas discinesias e o on e o off, que às vezes a levodopa, né, o Prolopa, ele causa, tá? Então, com isso, tem alguns estudos que mostram, né, que a gente fazer essa estimulação dopaminérgica contínua pode também melhorar os sintomas não motores do Parkinson, né? Melhorar o sono, diminuir a dor. Então, a gente pode ter essa melhora também. E aí, a gente pode, se a gente usar principalmente as terapias de longação, como a rotibotina, que dura 24 horas, ou tem o pramipexol de liberação prolongada, que é o QLP, por exemplo, eles duram 24 horas. Então, com isso, a gente também tem um risco menor de fazer esse transtorno de controle do impulso, que é esse que eu comentei, de fazer a hipersexualidade, compulsão por compras, compulsão por jogos, enfim, as compulsões, né? Então, a gente pode usar tanto o pramipexol, né, tanto em fase inicial da doença, então, como uma monoterapia, né, que a gente fala, a pessoa recebeu o diagnóstico, a gente usa só ele, mas a gente também, em um segundo momento, a gente pode usar o pramipexol ou o adesivo em associação com outros medicamentos dopaminérgicos, tá? E aí, quando a pessoa ela tem sintomas que são incapacitantes, que são mais graves, que já estão interferindo no dia a dia dessa pessoa, o que a gente vai fazer? Ou então, para pessoas, né, vamos dizer assim, recebeu o diagnóstico do Parkinson, mas já tem acima de 65, 70 anos, a gente vai, então, a nossa primeira opção vai ser a levodopa, tá? Então, a gente vai, daí, nessas situações, usar a levodopa. Por quê? Porque quando a pessoa tem sintomas incapacitantes, que são sintomas que são muito, né, que são graves, que já estão interferindo no dia a dia, o que acontece? Se a gente usar só a rasagilina, ou só a feligilina, e algumas vezes só o pramipexol, às vezes a gente não vai conseguir melhorar esses sintomas. A pessoa ainda vai continuar com a dificuldade dos movimentos. E aí a levodopa, ela acaba sendo, né, ela é o carro-chefe do tratamento. Por que a gente não começa a levodopa para todo mundo, já de cara? Por quê? Por conta dos efeitos colaterais a longo prazo, que eu vou falar aqui para vocês. Então, assim, a gente vai começar o início do tratamento com a levodopa, ele vai ser recomendado para pacientes em idade, né? A gente já começa com a levodopa quando o paciente tem uma idade mais avançada, né? Acima de 65, 70. Por quê? Porque tem menos efeitos colaterais do que os outros medicamentos. Então, ela tem menos risco de fazer alucinação, de fazer queda da pressão, de fazer edema das pernas, né? Inchaço das pernas. Então, de todos, é um dos que é mais bem tolerável, sabe? Então, por isso que é uma boa opção. E aí, quando a gente começa, vamos dizer assim, a gente começa a levodopa, porque a pessoa tem sintomas muito intensos, mas a gente tem que ter uma coisa em mente, que a gente vai sempre usar a dose no nível mais baixo possível, mas que seja capaz de controlar os sintomas motores. Então, eu não preciso, vamos dizer, começar o tratamento já fazendo doses altas, porque às vezes a gente pode prescrever uma dose menor, uma dose pequena, e com isso a pessoa já se sentir bem. E aí, então, quanto menos a gente usar o medicamento, melhor, né? E aí, então, qual que é a vantagem, né? As principais vantagens da gente usar a levodopa. O tratamento, então, como eu comentei, ela é o carro-chefe, né? Ela traz um controle dos sintomas melhor do que os outros. Né? Ela traz um tratamento sintomático, ele é mais eficaz. A gente tem uma melhora mais significativa na qualidade de vida, sabe? O benefício, e ele traz esse benefício antiparkinsoniano ao longo de todo o curso da doença. No geral, é um medicamento que é bem tolerado, né? Porque tem poucos, quando a gente compara com um agonista dopaminérgico, ou com o pramipexol, por exemplo, a levodopa, ela é mais bem tolerada. Então, a gente costuma ter, né, não ter muito efeito adverso.
E a gente sabe que todos os pacientes, em algum momento, vão precisar do levodopa. Então, vamos dizer assim, que a gente comece o tratamento com outros medicamentos, mas a gente sabe que em algum momento, né, vai ser inerente a gente precisar prescrever a levodopa. Não porque os remédios vão perdendo efeito, mas porque a gente sabe que, infelizmente, a doença, ela vai progredindo, né? Por mais que seja uma progressão lenta, mas a gente tem essa pequena progressão. Então, conforme vai passando o tempo, a gente tem essa, realmente, de precisar acrescentar outros medicamentos. Em algum momento, né, a pessoa vir tomar a levodopa. E aí, quais que são os principais efeitos adversos? Quais os desafios que a gente tem quando a gente prescreve a levodopa, né? Quando prescreve o Prolopa, que é o nome comercial mais conhecido. A biodisponibilidade ruim e a meia-vida curta. O que isso quer dizer? Que ela interage muito com os alimentos. Então, a absorção dela é ruim, né? A disponibilidade dela ali para ser absorvida, a levodopa, ela vai ser absorvida na primeira parte do intestino, né? Do intestino delgado, não é no estômago. Então, ela precisa passar pelo estômago, e aí, quando ela chegar nessa primeira parte, né, do intestino, ali no duodeno, é ali que ela vai ser absorvida. Então, se a gente tiver a retenção gástrica, né, que é o alentecimento da digestão, porque o estômago ele não se contrai com tanta rapidez, e a pessoa ficar com muito tempo com a comida parada no estômago, a hora que essa levodopa estiver passando pelo estômago, ela vai ficar parada ali, e ela não vai chegar lá no duodeno, né, no intestino. E isso acaba prejudicando, né, ela não se torna disponível para ser absorvida. E aí, outro desafio também em relação à meia-vida curta, né? O que significa? Quer dizer que ela dura pouco tempo. Então, não adianta tomar a levodopa, por exemplo, só um comprimido de manhã, ou um comprimido de manhã e um à noite. Porque a levodopa ela vai durar, principalmente o Prolopa BD ou o Prolopa de 200/50, que são as apresentações normais, eles vão durar em torno de 4, no máximo 6 horas. Então, a gente precisa deixar a levodopa, né, com várias tomadas ao dia. Então, isso quer dizer, ela dura pouco tempo, né? A vida dela é curta. Isso, às vezes, pode ser um desafio, né? Pode ser um inconveniente. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa tá fora de casa, né? Vai sair de casa, tem que levar o remédio junto. Às vezes, vai para o trabalho, vai para a fisioterapia, e, nesse meio tempo, vai passar o efeito da medicação. A gente precisa tá sempre com a medicação junto, para poder, né, estar tomando, assim, com frequência, seguido. E outra coisa daí que tem que cuidar, vamos dizer assim, a pessoa vai tomar, tem que cuidar ali em relação à alimentação, o horário que almoçou, o horário do café da manhã, enfim. Isso é uma dificuldade, né? Porque tem que ter essa, vamos dizer assim, adaptar sempre com o horário das alimentações. Por quê, né? Então, o nosso último tópico aqui. Porque elas vão competir, então, com os aminoácidos pelo transporte no trato gastrointestinal e na barreira hematoencefálica. Então, quando vai entrar ali no sistema nervoso central. O que significa? Que quando a levodopa ela chega nessa primeira porção do intestino delgado, ali no duodeno, se a pessoa tomar a levodopa junto com a proteína, então vamos dizer assim, tomou a levodopa junto com um copo de leite, né, proteína animal, ou às vezes até a proteína vegetal, ali no almoço, junto com feijão, por exemplo. Se a levodopa entrar junto com a proteína, a hora que o alimento e a levodopa chegarem ali no duodeno, eles têm que passar por um caminho, né, por um canal, para chegar no sangue, para ser absorvido, para chegar no sangue. E aí, se elas tiverem proteína com a levodopa, o caminho é o mesmo. Daí a proteína entra e a levodopa não. A levodopa fica no intestino e dali ela vai embora, vai ser excretada junto com as fezes. Então, para ela fazer efeito, para ela ser absorvida ali no intestino, ela precisa ser tomada sozinha, né? Ou no máximo com algum alimento que não seja proteína, para eles não competirem pelo mesmo local de absorção. E a mesma coisa quando vai ser absorvido no cérebro. Então, ela é absorvida no intestino, daí vai para o sangue, e ali do sangue ela passa
por essa barreira, né? Que daí vai chegar ali no sistema nervoso central mesmo, que ela vai fazer efeito lá nos gânglios da base. E aí, às vezes, também, se tiver junto, né, for absorvida ali junto com a proteína, a gente também vai ter essa dificuldade. Então, isso muitas vezes é um desafio, porque a gente, né, precisa estar sempre cuidando da alimentação para não ser consumido junto com o medicamento. Isso seriam desafios a curto prazo, né? Algumas dificuldades que a gente pode ter quando a gente começa a medicação a curto prazo. E a longo prazo, qual que é o grande problema da levodopa? O que a gente, né? Qual é o nosso grande desafio? São as discinesias, é o risco de discinesia. Então, a discinesia é aquele balanço, né? Aquele balanço no corpo, que é um balanço involuntário, que às vezes pode ser só da cabeça, pode ser do tronco todo, às vezes da mão. Então, é diferente do tremor, né? Que é aquele cíclico. A discinesia é um balanço, né? É como se fosse um dançar mesmo, né? E o que foi visto? Então, esse gráfico aqui, vocês vejam que tem duas linhas aqui no gráfico. Esse gráfico, ele mostra o risco de discinesia, então, a longo prazo, tá? O risco de discinesia a longo prazo, depois de 5 anos. Com o uso, nessa primeira linha, é o uso de um agonista dopaminérgico, que é o ropinirol, e da levodopa na linha de baixo. E aqui, esse gráfico, ele mostra, então, a quantidade de pessoas que ficam sem discinesia, né, depois desses 5 anos. Então, a quantidade de pessoas que ficam sem a discinesia depois de 5 anos, a gente sabe que, né, que a levodopa, então, ela induz mais a discinesia do que o agonista dopaminérgico, então, depois desses 5 anos de uso da levodopa. Então, esse é um desafio, né, que a gente tem também, porque às vezes é uma dificuldade, né, quando vem a discinesia, é uma dificuldade que a pessoa tem por conta do balanço no corpo. E esse outro gráfico aqui, ele mostra, então, a porcentagem de pacientes que tem essa flutuação motora, né, nesses primeiros 5 anos ali de uso da levodopa. E a gente vê que, né, a flutuação motora é o on e o off, né, aquela oscilação, assim. Então, ou a pessoa está em off, ou ela está tendo discinesia. E aí, o risco maior, né, de vir a ter a discinesia é justamente nos pacientes mais jovens, ali dos 40 a 49 e de 50 a 59. Conforme os pacientes eles são mais idosos, o risco de desenvolver discinesia é menor, tá? E aí, por conta disso, se gerou uma situação que chama de levodopafobia, que foi publicado, então, nesse artigo também bem importante, que foi publicado em 2005, que surgiu esse termo. O que era isso? As pessoas chamavam, então, de levodopafobia o medo de prescrever, de usar a levodopa. Porque daí, por conta desses efeitos adversos, né, a longo prazo, principalmente por conta da discinesia, muitas pessoas, então, elas tinham medo de usar a levodopa, não queriam, não quero usar a levodopa para não ter discinesia. E muitos médicos até de prescrever, né, não queriam prescrever levodopa para não ter discinesia também, para não provocar, né, discinesia nos seus pacientes. Isso aí gerou, então, o nome de levodopafobia. E aí, o que ele fala, né, que levodopafobia é uma causa, né, é uma nova causa de disfunção, de falta de comprometimento na funcionalidade dos pacientes parkinsonianos. Uma causa iatrogênica, que é quando o próprio médico ele provoca essa dificuldade no paciente. Então, vamos dizer assim, por medo de que o seu paciente tenha discinesia, muitos médicos deixavam de prescrever a levodopa e faziam com que muitas vezes esses pacientes tivessem prejuízo na qualidade de vida porque estavam muito sintomáticos, né? E aí, hoje, o que a gente faz? A gente não deixa de prescrever a levodopa, né? Então, a gente tem evidências de que quanto maior a dose diária da levodopa, maior é o risco de vir a apresentar essas complicações como a discinesia.
Então, o que a gente faz? A gente não deixa de prescrever a levodopa, mas a gente tenta, como eu comentei, usar a menor dose possível que seja terapêutica, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa melhora com um comprimido de 100 miligramas 3 vezes por dia, ou, né? Por que eu vou usar 200 miligramas 4 vezes ao dia, por exemplo? Né? Se ela não precisa de tanto remédio. Então, a gente sempre vai usar a menor dose que é necessária, né, para tratar os sintomas. Não vamos deixar a pessoa assintomática, né, mas a gente não deixamos de prescrever, mas também a gente não precisa começar já de cara com doses altíssimas. E aí, o que a gente sabe, né, que apesar da levodopa aumentar o risco das discinesias, menos de 10% das pessoas que têm discinesia, menos de 10% das discinesias, elas vão ser realmente incapacitantes depois desses 6 anos. Então, por mais que a gente fale, né, a pessoa tem discinesia, mas às vezes, né, a maioria dos pacientes prefere ter a discinesia do que ficar em off, né, do que ficar muito travado ou com muito tremor, tá? E aí, em relação ao outro medicamento aqui, que às vezes as pessoas perguntam, os anticolinérgicos, que é o biperideno, né? Que é o Aquineton. Eles são eficazes? Posso usar? O que a gente já sabe hoje em dia? Que eles têm mais efeitos colaterais do que todos esses outros antiparkinsonianos que eu comentei. Principalmente no âmbito de sintomas cognitivos e neuropsiquiátricos. Então, eles têm um risco maior de vir a provocar alucinações e também provocar quadros até de perda de memória, quando usados por bastante tempo, então lá no longo prazo. A gente pode usar? Pode, mas não é uma droga, um medicamento de primeira escolha por conta desses efeitos colaterais. A gente sempre tenta os outros medicamentos, os outros antiparkinsonianos, que quando a gente põe na balança o custo-benefício, os outros antiparkinsonianos são muito melhores do que os anticolinérgicos. Então, os anticolinérgicos são remédios que estão caindo um pouquinho em desuso, assim, hoje em dia, né? A gente tem usado cada vez menos para evitar esses efeitos colaterais. E aqui, então, para a gente finalizar essa parte de tratamento, lembrar que o tratamento da doença de Parkinson, né, a gente tem todas essas opções, né, para tratar todos esses antiparkinsonianos, então, a levodopa, os inibidores da MAO, né, que é a seleginina, a rasagilina, o agonista dopaminérgico, que muitas vezes a gente vai fazer um tratamento combinado. E esses remédios, eles vão ajudar principalmente os sintomas motores do Parkinson, né? Mas, além disso, a gente tem também o tratamento dos sintomas não motores do Parkinson, que daí é mais uma aula à parte, porque é bastante informação. Mas lembrar que, além da gente tratar os sintomas não motores do Parkinson, a gente sempre tem que questionar e lembrar dos sintomas não motores, porque muitas vezes eles podem ser tão incapacitantes quanto os sintomas motores. Lembrar que, além dos remédios, a gente tem outras opções de tratamento, né, como a cirurgia, né, cirurgia de DBS, e lembrar também, aqui nessa coluna aqui mais à direita, sobre a terapia não farmacológica, né, que são as terapias de reabilitação. Então, a educação, né, de se conhecer, se aprender sobre a doença, faz parte do tratamento, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoterapia, o exercício físico, o acompanhamento nutricional, né, de fazer um acompanhamento, então, junto, né, em conjunto com a nutricionista, também faz parte do tratamento. Então, sempre bem importante a gente tá falando sobre isso, tá lembrando que isso também faz parte do tratamento, então. Então, aqui da parte, deixa eu finalizar aqui o compartilhamento da tela, para a gente conversar daí. Aqui. Interromper. Pronto. Aham.
Tá bom. Tá, joia. Então, principalmente, acho que dá para a gente falar da parte de medicação, principalmente era isso. Daí, se vocês, não sei se vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar, a gente poderia esclarecer aí. Doutora Adriana, a minha mãozinha não está aparecendo. Por isso que eu não De ninguém está aparecendo. Mas É. eu queria perguntar se a gente pode tomar. Eu tomo o Prolop, o Pramipexol e o Mantidam. Posso tomar todos juntos? Pode, esses 3 podem ser tomados juntos, não tem problema. Ok. Doutora, durante o que a senhora me falou, eu tenho 49 anos. Hoje eu tomo Prolopa. Dentro daquilo que a senhora falou, eu poderia interromper, dependendo dos sintomas que eu tenho, eu ainda posso interromper o uso do Prolopa e continuar, porque eu uso o Razagilina também. Não assim abruptamente, mas eu poderia interromper o Prolopa e tomar só Razagilina? Se você tolerar, vamos dizer assim, de dizer que você está tomando só Razagilina e você está bem, sabe? Os sintomas estão controlados, você tem pouco sintoma, pode sim. Não tem problema. Você usa que dose de levodopa? Eu tomo 200/50, o DR. Eu tomo dividido durante o dia, 2,5. Eu estou tomando 2,5. Seria um inteiro cedo, 5 da manhã, 11 horas, meio 11 horas, meio 3 horas e meio 7 horas. Geralmente a gente vai tentando tirar de metadinha em metadinha, sabe? Bem assim, metadinha sabe? Tira uma metadinha, espera um mês, né? A gente vai tentando dessa forma, para não parar de uma hora para outra, né? E ver conforme você vai se sentindo. Vamos dizer assim, reduziu, tá se sentindo bem? Tudo bem, não tem problema, sabe? Deixa eu só comentar uma coisa com a senhora, depois eu vou deixar o pessoal perguntar. A senhora passou os slides, mas eu acho que ficou travado só no primeiro, tá? Ele não saiu para nós, eu acho que não apareceu, nem não sei para os outros. Para mim não apareceu também. Só apareceu o primeiro slide. E depois, quando a senhora falou que finalizou, apareceu o último slide. Tá? Mas qualquer coisa a senhora manda pra gente depois por e-mail. Mando sim. Que pena. Tá. Mas eu estou gravando aqui. Tá bom. Obrigado. Eu passo pra Eu você. tenho uma coisa para falar, tá avisando que vai terminar em 1 minuto. E o Nelson que administra isso, e ele tá travado. Ele tá fora da coisa que eu conheço ele tá em off. 1 minuto. Acho que se cair e der tempo de ele voltar, eu vou dar uma ligadinha para ele e aí a gente retorna, tá bom? Não sai daí não. Eu quero fazer uma outra pergunta. Eu tomo o levodopa há 14 anos. E agora que eu comecei a ter um pouco de cinesia. Eu tolerei bem durante esse tempo que bom. todo. Eu acho que... Varia bastante de pessoa para pessoa, né? Tá, eu vou dar uma ligadinha para ele, desculpa. Tá, a gente aguarda, vamos ver, qualquer coisa se extrair, a gente consegue voltar. Oi, Vera. Oi, doutora, eu tomo Pramipexol, comecei pelo Pramipexol, tá? Mas eu fui Acabou. Deixa eu parar.